Essa geração que está agora com menos idade, que, por exemplo, hoje está fazendo vestibular aqui, ela não pode ser formada com a percepção de que a gente deva adotar a mediocridade como sendo nossa referência para algumas coisas. Isto é, deu para passar? Claro que não. E mediocridade, como eu dizia, hábito. O contrário também, que é capricho. Também é hábito. Exemplo, eu viajo bastante, portanto, eu durmo muito em hotel, em viagem. Todos os dias que eu estou viajando, eu acordo no hotel de manhã, sozinho, que é o que a Cláudia espera, certo? Ao acordar, eu estou sozinho. Primeira coisa que eu faço, além de ir ao banheiro, usá-lo, escovar o dente, é lavar o rosto e pentear o cabelo e a barba. Pra quem? Não tem ninguém ali comigo, mesmo, certo? Por que pentear o cabelo e a barba? Pra mim. Sabe por quê? Porque se eu habituar, não tem ninguém vendo, não vou arrumar a cama, pra quê? Vou usar de novo à noite. Tem gente que você conhece o capricho que ela tem pelo banco de trás do carro. Tem tantas coisas naquele banco, resíduos alimentares, que uma inspeção do CSI acharia, né, indícios da Páscoa de 2004. Bolachas que estão ali no meio, encontráveis, quase próximas daquilo que já iria para o museu. Capricho. Capricho. Porque nós precisamos afastar de nós e daqueles que conosco chegam nesse mundo contemporâneo qualquer tipo de atração pela mediocridade em relação a várias faces do nosso cotidiano. Mas não, né? Em alguns momentos vem uma fúria interna, e essa fúria é a fúria, mas é a fúria da energia que move uma pessoa que não deseja ser medíocre. Num comentário que fiz no rádio na sexta-feira, lembrei, hoje o grande tribunal que funciona 24 horas é a família. Você tem grupos de redes sociais com a família, é um tribunal dioturno. Ele funciona 24 horas, sem interrupção. Você está sendo avaliado, julgado, não só eu, qualquer um de nós. Né? Se você não der bom dia para todo mundo, às 7h12, se você deixar algum para trás, parece uma ruptura de sangue. Mas é a mesma pessoa que nunca te procura para oferecer nada. Teu celular tocou. Hoje a gente tem identificador de chamada. Você vê o nome, você sabe que a pessoa vai pedir alguma coisa para você. Ela nunca liga para te oferecer um saco de manga, 1 litro de jabuticaba. Só liga para pedir. Mas te avalia, te julga, se chateia, fica melindrada ou melindrado se você não responde bom dia, família. E nós começamos, de repente, a nos perder e nos enredar em algumas trilhas que levam a lugar nenhum. E não sobra para nós tempo para aquilo que é importante. Nós passamos uma boa parte do tempo cuidando do urgente e deixamos o importante de lado. Claro que o urgente tem o seu lugar. Aliás, o urgente também tem que ser lidado, mas ele não pode obscurecer o importante. Por exemplo, o que é urgente? Garantir modo de sobrevivência, mas não é a qualquer custo. O que é urgente? É você lidar com aquilo que é a tua tarefa, que aliás te dá o retorno em relação às tuas condições, mas ela não é exclusiva. Uma parte de nós, repito, se dedica e está formando novas gerações com a perspectiva do urgente, deixando de lado o importante. O que é o importante? O importante é aquilo que faz com que a vida tenha propósito. Afinal, um dia partimos. E meu avô Ettore, italiano, todos os dias, quando nós, os netos, acordávamos de manhã, e ele vivia no interior de São Paulo, e quando a gente lá estava e podia encontrá-lo, meu avô, todos os dias, quando a gente acordava, ele nos perguntava sempre 2 coisas. E eu passei a vida perguntando isso aos meus filhos, e agora, quando posso, pergunto aos meus netos. Todos os dias, assim que a gente acordava, ele perguntava, quais são os teus planos para o futuro? Todos os dias. Isso era irritante, porque isso nos obrigava a ter que pensar em futuro. E eu só queria aproveitar aquele momento. E ele dizia, não é para você não aproveitar, apenas que você não pode só aproveitar o momento.
Mas a grande questão, meu avô, era: quais são teus planos para o futuro? A outra pergunta era mais densa: o que você quer na vida? Ser o mais rico do cemitério? Essa frase não significava não tenha patrimônio, não tenha propriedade. Significava: não tenha só isso. Pense naquilo que serve para a tua vida, que é curta, não ser pequena. Excelência é quando você ultrapassa, quando você vai além. Excel em latim significa aquilo que ultrapassa. Uma pessoa excelente, o que é? Uma pessoa excelente é aquela que vai além do óbvio. Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que a obrigação. Cuidado. Fazer mais do que a obrigação não é trabalhar sem salário, trabalhar sem recurso. Trabalhar fazendo mais do que a obrigação é ter a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada. Uma pessoa excelente é aquela que parte da obrigação e não chega na obrigação. A obrigação é da onde você segue no começo e não o local onde alcança ao final. Você conhece gente excelente. Você conhece professor excelente. Você conhece família excelente. Você conhece médico ou médico excelente. Conhece garçom excelente. Qual garçom que você gosta? Qual garçom? Que, aliás, né, Benjamin, é uma palavra francesa, né, para nós, garçom. Olha que coisa boa. Para nós, o que é um garçom que a gente aprecia? Aquele que faz mais do que a obrigação. Qual é a obrigação do garçom? Anotar teu pedido, indicar um lugar, trazer as coisas no final. Anota. Qual é o garçom que você gosta de ser atendido? Aquele que faz mais do que a obrigação. Que sugere coisas para você. Que te indica um lugar. Que é capaz de ficar próximo, mas não ao lado, ouvindo a conversa. Que dá dica para você. Que entende um pouco o que você aprecia. Ele te captura, fideliza, e aí você volta. E em vez de ter uma única refeição naquele lugar, se tem uma coisa que você quer, é voltar lá outras vezes. É interessante. É aquela pessoa que é excelente. Olha que coisa curiosa, uma história que aconteceu um dia comigo e com o Fernando, que está sentado aqui, né? Eu não dirijo. Eu não tenho carteira de motorista, não tenho habilitação e não dirijo por uma razão que às vezes parece estranha. Eu não dirijo porque eu não gosto, né? E eu não aprecio fazê-lo. Tem gente que acha: como, você não dirige? Eu digo: eu não dirijo, não boto ovo, não fabrico rádio, né? Tem uma série de coisas que eu não faço no meu dia a dia. E eu não dirijo, e o Fernando, que aqui está, né? Ele faz comigo os percursos, os lugares, e ele dirige. Eu nunca esqueço, não sei se o Fernando se lembra, há uns 6 anos, nós estamos voltando de São João da Boa Vista, uma ótima cidade, quase na fronteira de São Paulo com Minas, né, em outro lado de Minas, e a atividade terminou 9h30 da noite, mas naquele momento não havia pandemia, e ao final havia uma sessão de autógrafos, e quem tinha livro, havia sessão de fotos, coisa que hoje nós, por enquanto, não podemos fazer. Aliás, porque queremos ficar todas vivas e vivos e bem. E nesse sentido, naquele momento, saí eu, depois que a palestra terminou, para os autógrafos e fotos, e tudo terminou perto das 11h30 da noite. E nós com uma fome danada, querendo comer alguma coisa, a gente tinha tomado um lanche na hora que chegou, mas já estava muito tarde. Saímos de São João da Boa Vista, pegamos a estrada e nada aberto na estrada. Todos os postos já fechados no horário que a gente passou, era 1h e pouco da manhã, tudo fechado. De repente, a gente está vindo e vê a luz acesa num posto de gasolina. Fernando entrou, a gente babado de fome, já era 1h e tanto da manhã, e eu rapidamente fui até o balcão, ali havia uma estufa, e nessa estufa 2 bolinhos. E eu disse ao garçom: por favor, o senhor nos dá esse bolinho? Ele disse: eu, se fosse o senhor, não comia, não. Isso criou um afeto nosso. Aliás, quando a gente pode, a gente passa por lá. Atenção, olha que pessoa excelente. Ele não se contentou em ser exclusivamente um vendedor. Tal como o faça o teu melhor, não pode sê-lo pela maldade, pelo indecente, pelo inaceitável. Embora fosse um negócio,
uma regra boa na vida é: não fazemos qualquer negócio. Não fazemos qualquer negócio. Só que ele não se contentou, olha que interessante, em dizer o que eu posso fazer. Nós dissemos, e não dá pra gente pedir um sanduíche. Ele disse, a essa hora a cozinha já fechou. Atenção no que eu vou dizer agora, porque é isso que marca o passo de uma pessoa que procura excelência na atividade dela. Em vez de dizer, a cozinha já fechou, o que eu posso fazer? Ele disse, como vocês estão com fome, eu vou preparar um sanduíche frio. Se vocês não se incomodarem, eu pego o pão, coloco um pouco de manteiga, né, de presunto e queijo. Ótimo. O que ele fez? O melhor na condição que ele tinha. Eu insisto, eu não estou dizendo que você é medíocre. Estou dizendo que você e eu podemos ficar medíocres. Quando? Quando a gente deixa de procurar o melhor na condição que a gente tem e fica se habituando com o possível. E quando a gente se habitua com o possível, a única coisa que a gente faz é sair por aí resmungando. O que eu posso fazer? Isso não dá certo. A vida é assim. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. E aí eu quero lembrar algo num dos meus livros chamado Não Espere pelo Epitáfio. Eu cito exatamente uma perspectiva que eu gosto bastante, trazida um dia pelo grande mineiro de Itabira, Drummond, Carlos Drummond de Andrade. Ele, num dos seus poemas, diz algo que eu sintetizo de um modo que ele não escreveu. Eu é que faço uma síntese do poema a partir daí, quando a ideia seria: eu escavo a casca do impossível até achar o possível lá dentro. Eu escavo, claro, para quem nasceu numa área de Minas, como é o caso de Itabira, a ideia é clássica: eu escavo a casca do impossível até achar o possível lá dentro. Mas esse possível não pode ser o ponto de chegada, ele tem de ser o ponto de partida. E pessoas que querem fazer o seu melhor não têm o possível como seu ponto de chegada, mas como ponto de partida. Dizendo de outro modo, uma pessoa que não queira ser medíocre, ela procura o tempo todo a excelência. E o que é excelência? Excelência é quando você ultrapassa o óbvio, vai além. Excelência é quando você faz mais do que a obrigação. Atenção, fazer mais do que a obrigação não é trabalhar sem direito, sem salário, sem condição. Fazer mais do que a obrigação é ter a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada. Uma pessoa que faz mais do que a obrigação é aquela que parte do possível para chegar até aquilo que é o seu melhor. Cuidado. No Brasil nós temos um pouco a síndrome do possível. Quer ver um exemplo? Você leva teu carro no mecânico, às vezes da manhã cedo, e diz: olha, meu carro está com um barulho estranho. Ele diz: vou fazer o possível. Você vai ao médico e diz: doutor, estou com uma dor no pâncreas. Ele diz: vou fazer o possível. Você chega para um professor e diz: professor, eu não estou entendendo isso aqui, o senhor pode me explicar? Eu vou fazer o possível. Você assusta nessa hora. Há 4 anos, vai fazer agora, nesta semana, tive que colocar uma prótese no joelho direito, porque numa atividade semifísica eu tropecei, bati o joelho num banco de areia e, entre aspas, quebrei o subcondral. Não quebra, mas seria o assemelhado a uma fratura. Tentei por um tempo com fisioterapia, etc. Não deu, e aí eu tive que colocar uma prótese completa no joelho direito, que aliás é uma prótese, como vocês notam, funciona. É uma prótese alemã por dentro e por fora sou eu. E uma das coisas boas é que o cirurgião que colocou a prótese, uma pessoa extremamente preparada, em São Paulo, onde vivo, já imaginou se um pouquinho antes de eu entrar em estado de dormência mais profunda, um pouquinho antes de eu entrar dentro do efeito mais forte da anestesia, eu olhasse para ele e falasse assim: doutor, vai dar certo? Ele dissesse: vou fazer o possível. Se desse tempo, naquela contagem regressiva de 10 a 9, eu ia pedir para sair correndo.
É claro. Excelência é quando você, usando a palavra vindo do latim excel, quando você ultrapassa, quando você vai além, quando você sai do óbvio. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Nesta sala, na sala Minas Gerais? Sabe o que nós estamos aqui? Com menos de 25 meses de um cataclisma avassalador, com uma catástrofe na vida humana coletiva que não cessou. Nós estamos aqui porque dezenas de homens e mulheres em vários lugares e também no nosso país fizeram o seu melhor. Foram buscar, não desistiram, se juntaram, muitos pereceram. Perdemos dezenas e dezenas de pessoas no campo da saúde, no campo da segurança, no campo do abastecimento, no campo do transporte. Pessoas que em 2020, um ano desesperador, foram capazes de não desistir. Foram capazes de, quando alguém disse, é impossível fazer uma vacina em um ano. Não existe isso na história recente da medicina. E homens e mulheres como Drummond foram lá escavar a casca do impossível e ficaram nos hospitais, nos centros de saúde, nos lugares de abastecimento, pessoas da área médica, da área de enfermagem, fonoaudiologia, fisioterapia, e pessoas que não tinham oxigênio, que estavam sem equipamento, e foi aí essas pessoas fizeram melhor. A gente viu dezenas de fotos no nosso país e várias, de pessoas da área de atendimento sentados no corredor, exaustos, mas sem desistir. Quantos em 2020, você se lembra, eu também, em vários lugares, e aqui inclusive, não foram para casa. Ficavam nos lugares, porque se fosse para casa podiam contaminar a família. Eu não falo isso para a gente se entristecer, porque isso já é triste por si, mas para mostrar o quanto que nós temos de ter gratidão por homens e mulheres que, quando se depararam com uma coisa inclemente, em que nós, humanidade, passamos décadas achando que o grande malefício viria do espaço, que seria um meteoro, que seria né, um asteroide. Fizemos até mísseis para combater o que do espaço viria. Aí brotou do nosso modo de presença no planeta. E nós só não chegamos a uma catástrofe maior ainda, porque muita gente fez tudo, em vez de dizer eu fiz mais ou menos.